Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 2 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 175 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando no momento análise combinatória e hoje nós vamos estudar as permutações e elas se dividem em 2 tipos, né? Assim como os arranjos que nós estudamos, nós temos as permutações simples e também as permutações com repetição ou permutações com repetições. Bom pessoal, então relembrando aí, nós estudamos os arranjos simples na aula passada. Em que consistem os arranjos simples? Temos um conjunto com n elementos distintos, queremos selecionar p elementos deste conjunto, de tal maneira que a ordem da seleção é importante, tá ok? Então importa qual foi o primeiro elemento que nós selecionamos, qual foi o segundo e assim por diante. Então quer dizer, o número de arranjos de n elementos tomados P a P conta exatamente o número de maneiras de selecionar p elementos distintos de um conjunto com n elementos distintos, de tal maneira que essa seleção seja ordenada. Nós vimos na aula passada que isso é equivalente a nós pensarmos numa urna com n objetos, né, em que nós vamos retirando esses objetos e vamos anotando, este é o primeiro objeto, este é o segundo objeto, e assim por diante, tá ok? E uma seleção sem reposição. Quando a seleção tem reposição, aí nós pensamos aí nos arranjos com repetição, em que a repetição é permitida. De uma maneira análoga, em vez de nós pensarmos em selecionar os objetos já de uma forma ordenada, ou seja, o primeiro objeto, o segundo objeto, assim por diante, nós podemos pensar em selecionar todos os P objetos e a partir de então nós ordenarmos essa seleção, tá ok? Então são 2 formas diferentes de pensar que nós comentamos na aula passada. No caso dos arranjos com repetições, nós falamos na ideia da urna, né, em que nós vamos selecionando os objetos, mas existe a reposição. Uma maneira equivalente de pensar nesse problema, pessoal, é o seguinte, é uma urna em que cada objeto existe numa quantidade arbitrária de vezes, tá ok? Então vamos imaginar que nós temos nesta urna não somente uma cópia do elemento A1, temos várias cópias, temos infinitas cópias aí eventualmente do elemento A1, infinitas cópias do elemento A2. Então quando nós falamos em arranjos com repetição, a partir do momento que nós selecionamos, por exemplo, o elemento A3, né, na próxima seleção nós podemos selecionar de novo o elemento A3 porque nós temos mais cópias desse elemento naquela urna, tá ok? Isso já são os arranjos com repetição. Enfim, nós chegamos, no caso dos arranjos simples na aula passada, a essa formulinha aqui, o arranjo de n elementos tomados P a P. É n fatorial sobre n menos p fatorial. Ora, o que vão ser as permutações, pessoal? As permutações, né, de n elementos, a ideia é a seguinte, é quando nós fazemos o arranjo em que todos os elementos que nós temos à disposição são selecionados, tá ok? Então, no caso, se nós falarmos na permutação de n elementos, na verdade, exatamente o arranjo de n elementos tomados n a n. Ou seja, permutar n elementos significa arranjá-los, considerar todas as possíveis ordenações desses n elementos, que é exatamente o arranjo de n elementos tomados n a n. Isso aqui, pela nossa formulinha do arranjo, vai dar n fatorial sobre n menos n fatorial. Isto aqui é n fatorial sobre 0 fatorial. O 0 fatorial nós vimos que é igual a 1, então isso aqui é n fatorial, né? Então a permutação de n elementos é n fatorial. E de fato, pessoal, quando nós pensamos em n elementos, nós podemos pensar em n traços, né? E para nós contarmos essas permutações, nós temos uma maneira direta de nós pensarmos, que é o seguinte. Para nós escolhermos o elemento que vai ocupar a primeira posição, nós temos n possíveis escolhas. Para a segunda posição, n menos 1 possíveis escolhas. Depois n menos 2 e assim por diante. Até a última posição em que nós temos apenas uma escolha, que é o último elemento que sobrou. Lembrando que aqui nós temos, todos os elementos são selecionados. Primeiro, segundo, terceiro, até o enésimo. É diferente dos arranjos de n elementos tomados P a P, em que esse P ele é menor ou igual a n, mas não necessariamente ele é igual a n. Ou seja, no caso dos arranjos, nós não estamos selecionando necessariamente todos os elementos que nós temos à disposição. Nós estamos selecionando apenas, eventualmente, alguns daqueles elementos. No caso das permutações, nós estamos selecionando todos e contando as possíveis ordenações. Ora, quando nós fazemos esse produto, né, n vezes n menos 1 até 1, né, fazendo esse produto, vai dar exatamente n fatorial, né, que é exatamente a formulinha da permutação. Então é uma outra forma de nós pensarmos de uma maneira direta, tá? Então, permutar n elementos, exatamente n fatorial. Ora, nós acabamos de ter uma
interpretação para o fatorial do número n. Ora, quando nós falamos então em n fatorial, nós estamos nos referindo ao número de maneiras de nós considerarmos todas as possíveis ordens, né, todas as possíveis ordenações desses n elementos. Lembrando que todos os n elementos, nesse caso, são distintos, ok? Não temos repetições nessa situação aqui. E isto, pessoal, ele nos fornece uma justificativa, digamos assim, também interessante, para nós observarmos, né, quando nós interpretamos o P de n como n fatorial, como sendo o número de ordenações de n elementos, se nós pensarmos que o P de 0 é 0 fatorial, né, dentro desta interpretação, ora, de quantas maneiras nós podemos permutar 0 elementos? Apenas de uma maneira, que é não permutando nada, porque nós não temos nenhum elemento. Então, quer dizer, isto acaba, de certa forma, sendo uma espécie de justificativa, uma espécie de, digamos, de uma forma de nós entendermos que é coerente, de fato, nós admitimos que 0 fatorial é igual a 1. Né? A partir do momento que nós entendemos aí que n fatorial é o número de permutações de n elementos, né? Número de maneiras número de filas, né, que nós podemos formar, faz um enorme sentido nós admitirmos que 0 fatorial é igual a 1. Tá? Isso é apenas uma observação aqui. Enfim, então nós temos agora, isso aqui são as permutações simples, ok? Então permutações simples é o número de filas, né? O número de sequências que nós podemos formar com n objetos. Agora vamos falar um pouco sobre as permutações com repetições. Bom, pessoal, para nós entendermos as chamadas permutações com repetições, vamos primeiro abordar um exemplo de uma situação em que nós vamos utilizar as permutações simples e a partir de então nós vamos modificar um pouco este exemplo e vai ficar claro aí por que nós precisamos trabalhar com as permutações com repetições. O que são, né? Em que situação que as permutações com repetições se fazem necessárias aí. Vamos considerar os possíveis anagramas da palavra castor. Ou seja, primeiro nós comentamos já em aulas anteriores o que são anagramas. Né? Anagramas são permutações, de fato, né? Das letras da palavra. Vão formar diversas palavras, né? Entendendo palavras como sequências de letras. Muitas dessas sequências não vão ser palavras, aliás, a maioria delas não vão ser palavras que estão no dicionário, não vão ser palavras que têm sentido linguístico, sentido gramatical, mas vão ser palavras no contexto de uma sequência de letras, tá ok? Nós vamos entender palavras aqui como sequências de letras. Então, quantas palavras, quantos anagramas nós temos formados aí pelas letras C, A, S, T, O e R? Veja, nós temos nessa situação exatamente o número de permutações de 6 letras, de 6 objetos. Basta que nós permutemos. E isso é exatamente 6 fatorial, que é igual a 720. Né? Nós resolvemos já em aulas anteriores um exercício desse tipo aqui. Né? Mas nós resolvemos de uma maneira direta, sem nós recorrermos à fórmula. Né? Como é que nós pensamos? Nós pensamos em 6 traços. Nós temos que preencher com as letras da palavra castor. Então, para a primeira posição, nós temos 6 possíveis escolhas, para a segunda, 5, 4, 3, 2 e 1. Exatamente 6 fatorial pelo princípio multiplicativo, que é exatamente a permutação de 6. Isso aqui, com o tempo, pessoal, é necessário que fique automático, tá? Que nós enxerguemos que 6 fatorial ele está exatamente permutando 6 objetos. Agora, uma coisa importante aqui é que todos os objetos nossos, no caso as letras dessa palavra, eles são distintos. Então essa palavra não tem letras idênticas. Então esse é o total de anagramas da palavra castor. Agora nós vamos modificar um pouco esse exemplo e vamos considerar uma palavra que tem letras repetidas. Bom, pessoal, agora vamos considerar então os possíveis anagramas agora da palavra eleve. Ok? Bom, nessa situação nós já percebemos que essa palavra aqui, elas têm 3 vogais E iguais. E as outras 2 letras são as consoantes L e V. Então nós temos 3 letras iguais. Agora, observe o seguinte, né? Se nós considerarmos 5 letras aqui, nós temos E, L, E, V e E. Se nós aplicarmos o mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente para a palavra castor, nós vamos ter a permutação de 5 elementos, que vai ser 5 fatorial, e isso aqui é 120. No entanto, pessoal, olha o que está acontecendo nessa contagem aqui. Essa contagem ela não está correta. Por que isso? Vamos considerar esta ordem aqui eleve, né? Quando nós pensamos nesta ordem aqui, eleve, né? Apesar das letras E serem idênticas,
Vamos numerá-las dessa seguinte forma: 1, 2 e 3. Ora, então nós temos um E com subíndice 1, um E com subíndice 2 e um E com subíndice 3. Observe o seguinte, a partir do momento que nós mantemos esse L e esse V aqui, nós podemos ir permutando essas letras E da seguinte forma: nós podemos deixar aqui o E1 e depois permutarmos aqui E3 e depois E2, ou seja, permutarmos esses dois E's. Deixando o L e o V na mesma posição, podemos colocar aqui o E2, daí aqui E1 e E3, ou então E2, L, E3, E1, ou então E3, né? Começando por E3, L, E1, E2, ou então E3, L, E2, E1. Note que todas essas permutações, né, permutações entre aspas, elas estão sendo contadas de maneira distinta nesta numeração aqui. Ou seja, nós estamos permutando também os E's, tá? As letras idênticas nós estamos permutando, ok? E essas permutações elas não devem ser consideradas distintas, porque a partir do momento que nós retiramos os índices, na realidade, nós estamos contando 6 vezes a mesma permutação, que é a palavra eleve. E nesta nossa contagem nós não queremos contar de maneira repetida. Agora, quantas vezes cada permutação está sendo contada de maneira repetida? Nós acabamos de ver que nesse caso aqui nós contamos 6 vezes, né? Nós temos 6 vezes contamos a palavra eleve. Mas por que nós contamos 6 vezes? Ora, é exatamente a permutação desses 3 E's aqui que aparecem, ok? Então, no caso, esses E's, eles podem ser, uma vez mantidas as posições do L e do V, o L na segunda posição e o V na quarta posição, os 3 E's, eles podem ser permutados nas outras 3 posições. De quantas maneiras? De 6 maneiras, que é exatamente 3 fatorial maneiras, que é o P de 3, né? Quer dizer, esse P de 3, ele está permutando os E's. Portanto, pessoal, o que vai acontecer? Esse raciocínio aqui está errado para nós calcularmos as permutações da palavra eleve. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer assim, ó, permutação de 5 elementos, nós vamos ter essa notação, com 3 repetições, né? Quer dizer, com 3 letras repetidas, 3 E's repetidos. Então isso aqui vai ser o quê? 5 fatorial, que é o total de permutações, só que cada uma das permutações está sendo contada 6 vezes, então nós temos que dividir esse valor aqui por 3 fatorial. Então isso aqui vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, cancelo 3 fatorial, isso aqui vai dar 5 vezes 4, que é 20. Então nós temos, na verdade, somente 20 permutações distintas a ser consideradas aqui, devido às letras E estarem repetidas, tá ok? Agora, pessoal, eu gostaria de formalizar as 2 permutações que nós aprendemos, né? Tanto as permutações simples como com repetição. E a partir de então nós vamos fazer alguns exercícios aí com vocês. Bom, pessoal, então aqui está o nosso resumo. Então nós temos aqui a permutação de N objetos, né? Dada por N fatorial. São as permutações simples de N objetos distintos, né? Isso aí conta pra gente o número de filas ou sequências de N objetos. E a notação para permutações com repetições, uma das notações que nós temos é esta aqui, permutação de N objetos. E este N1, N2 até NK, quando ele está dizendo o seguinte, que nós temos N1 objetos iguais entre si, N2 objetos iguais entre si, até NK objetos iguais entre si, mas nunca iguais para índices diferentes, né? Nós temos sempre objetos distintos. Por exemplo, o objeto contado aqui, o número de objetos N1, nenhum desses objetos é igual aos objetos contados aqui pelo N2, né? Ou seja, esses grupos são de objetos distintos entre si, tá ok? Mas dentro de cada grupo nós temos objetos idênticos. Então, este total de permutações vai dar exatamente N fatorial dividido pelo fatorial dos grupos de objetos idênticos, tá ok? Dividido por N1 fatorial, N2 fatorial até NK fatorial. Um detalhe aqui é o seguinte, pessoal, que geralmente nesta lista que nós fazemos, muitas vezes nós omitimos os objetos que aparecem uma única vez, ok?
Porque aí, nesta formulinha, ele vai aparecer 1 fatorial aqui, né? Dividindo. E aí 1 fatorial é igual a 1, não vai alterar em nada a nossa divisão aqui. Tanto é que nós vimos aí anteriormente, no caso da palavra eleve, né? Eleve, o total de permutações de acordo com essa fórmula seria permutação de 5 objetos, né? Com 3 E's repetidos, 1 L e 1 V. Essa seria a expressão completa de acordo com essa notação aqui. Mas esses 1's aqui nós omitimos, porque aí acaba aparecendo dividindo por 1 fatorial aqui, que acaba não influenciando. Então, isso aqui nós geralmente nós escrevemos simplesmente permutação de 5 com 3 repetições ali, tá ok? Então é praxe nós fazemos assim. Nós acabamos omitindo aqui os valores 1 que aparecem, porque aí não vai influenciar em nada no valor final. Então essa é uma observação que nós fazemos. É claro, né, que o total, este N aqui, que é o total de letras, ou o total de objetos que nós temos, é a soma dos valores que nós temos. Quando nós escrevemos assim, acaba não dando, né? 5 não é igual a 3. Mas quando nós pensamos aqui, ó, 3 mais 1, dá exatamente 5. Tá? Uma outra notação que nós temos, pessoal, aparece em alguns materiais aí, que é o seguinte, PN, assim como nós escrevemos para os arranjos com repetição, usar PR aqui, permutações com repetição, né? E aí colocamos aqui N de N objetos, sendo com N1, né? N1 objetos iguais entre si, N2 objetos iguais entre si, assim por diante, até NK objetos iguais entre si, tá ok? Quando nós fazemos N1 mais N2 mais NK, essa soma resulta exatamente N, tá ok? Então essa é outra notação que nós temos. Mas essa notação é muito tradicional, aparece nos livros, principalmente no ensino médio, tá? Isso aqui costuma aparecer mais em livros do ensino superior. Mas enfim, pessoal, então, permutações de N elementos, sendo NI repetidos entre si, o número conta aí o número de filas ou sequências dos N objetos, aí considerando as repetições de fato, ok? Então nós temos que ir dividindo pelos fatoriais aí dos elementos que aparecem repetidos. Justamente para nós desconsiderarmos a ordem, né? A ordenação desses elementos. Bom, pessoal, vamos agora então trabalhar alguns exercícios aí. Vamos considerar o primeiro exercício a palavra caderno. Bom, importante observar quando nós fazemos esse exercício envolvendo anagramas de palavras, se as letras são distintas, tá ok? E de fato, a palavra caderno, todas as letras são distintas. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras distintas. Bom, então esse exercício ele vai ter vários itens, né? E eu vou colocando embaixo aí conforme nós formos avançando no exercício. Então o primeiro item pede o seguinte, nós queremos calcular aí o total de anagramas da palavra caderno. Exatamente o número de permutações. Aí lembrando que as letras são distintas, então nós temos permutações simples. Permutações de 7 elementos, isso vai dar 7 fatorial, que resulta aí 5.040, tá ok? Então esse é o total de anagramas da palavra caderno. O segundo item pergunta quantos anagramas começam pela letra C. Bom, agora nós temos a letra C fixa nesta posição aqui, e uma vez a letra C fixa, nós queremos permutar as letras restantes. E de quantas maneiras nós podemos fazer isso? Permutação de 6 elementos, exatamente 6 fatorial, que resulta aí 720. Então esses são os anagramas que começam pela letra C. Agora ele pergunta o seguinte, no item C ele pergunta quantos anagramas começam pela letra C e terminam pela letra O. Bom, vamos fazer um esqueminha aqui. Aqui nós temos a letra C, 1, 2, 3, 4, 5 letras e depois nós temos a letra O, né? Então nós temos 7 letras, a primeira letra é a letra C, a última letra é a letra O, né? As outras 5 letras que nós temos que permutar de quantas maneiras? Permutamos de 5 maneiras, 5 fatorial, 120, ok? Então esse é o total de anagramas que começa pela letra C e termina pela letra O. Agora, no item D, ele pergunta o seguinte, qual é o total de anagramas que começam por vogal? Ora, agora nós temos o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços a serem preenchidos aí. Nós queremos uma vogal nesta posição aqui. Na primeira posição nós queremos uma vogal. Ora, as vogais aqui da palavra caderno são as letras A, E e O, né? Então nós temos 3 opções de preenchimento para esta casa. Uma vez escolhida a vogal que vai ocupar essa casa, nós vamos permutar o restante de quantas maneiras? De 6 fatorial maneiras, que é exatamente a permutação de 6 elementos, né? Então nós temos aqui permutação de 6 elementos. Ora, pelo princípio multiplicativo, para cada escolha vogal aqui, nós temos 6 fatorial maneiras para permutar as letras restantes.
inclusive as outras duas vogais, tá? Então o total aqui vai ser 3 vezes 6 fatorial, isso vai dar 3 vezes 720, e isto aqui resulta 2.160. Então esse é o total de anagramas que começam por vogal. O item N nos pergunta quantos anagramas terminam por consoante. Bom, agora nós vamos ter o seguinte esquema aqui. 4, 5, 6, 7. Queremos uma consoante nesta casa aqui, que é a última casa. Como 3 letras são vogais, as outras 4 são consoantes, né? Então nós temos 4 opções de preenchimento para essa casa. E para o restante nós temos, novamente, 6 fatorial maneiras de preencher, que são as permutações de 6 elementos. Então, novamente, aqui nós temos 4 vezes 6 fatorial, né? Isso vai dar 4 vezes 720, e isto resulta 2.880. Então, esse é o total de anagramas que terminam por consoante. O item F ele nos pede o seguinte: quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Então, ele está juntando, na verdade, os dois itens anteriores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para nós preenchermos. Nós queremos aqui uma vogal e aqui uma consoante. Para esta casa, então, nós temos 3 opções de preenchimento. Para esta última, 4 opções de preenchimento. Tá? Nós sempre começamos os problemas, pessoal, pelas restrições, tá ok? E, consequentemente, aí nós vamos ter 5 fatorial opções de preenchimento, que é exatamente a permutação dos 5 elementos restantes, nas outras casas, não é isso? Então, nós temos aqui 3 vezes 4, ok? Vezes 5 fatorial, isso pelo princípio multiplicativo. Isso aqui vai dar 12 vezes 120, né? Que é 5 fatorial, e isso resulta 1.440. Então esse é o total de anagramas que começa por vogal e termina por consoante. O item G ele pergunta quantos anagramas apresentam as letras C, A e D juntas e nesta ordem. Para isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou escrever as letras da palavra caderno da seguinte forma. C, A, D, nós queremos que fique junto e dessa ordem. E, R, N e O. Então a ideia aqui é a seguinte, nós temos que considerar o bloco de letras C a D como sendo uma única letra, né? Um único bloco, um único elemento. Então nós temos que permutar, na verdade, em vez de 7 espaços, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Num dos espaços nós vamos colocar a letra C, A, D. No outro, a letra E. No outro, a letra R. Letra N depois o último bloco vai ser ocupado pela letra O. Então é claro que nós temos 5 elementos, permutação de 5, 5 fatorial, 120. Então a grande estratégia aqui, a grande sacada desse tipo de exercício é enxergar o bloco CAD como um bloco único ali, né? Um bloco de letras. Agora nós temos o item H, ele modifica um pouco esse item anterior. Ele diz o seguinte, ele quer que nós calculemos aí o número de anagramas que tem as letras C, A e D juntas também. Porém, diferentemente do item anterior, ele não pede que sejam nesta ordem. Ele pede que seja em qualquer ordem. Então, no caso, como é que nós fazemos? Nós fazemos exatamente a permutação de 5, né, que é para nós permutarmos esse bloco, a mesma coisa do exercício anterior. No entanto, para cada permutação que nós tivermos, por exemplo, para essa permutação aqui, em que nós colocamos aqui CA e D, aqui R, aqui N, aqui O e aqui E, por exemplo. Essa é uma permutação, R, C, A, D, N, O, E. Para esta permutação, neste exercício, ele quer que as letras C, A, D estejam juntas, mas nós podemos permutar a ordem, né, do bloco C, A, D também. Então nós temos que permutar cada uma desses anagramas, nós temos que multiplicar por 3 fatorial para nós considerarmos a permutação deste bloco aqui. Então vai ser exatamente o quê? 120, que é a permutação de 5, exatamente igual ao exercício anterior, só que nós multiplicamos aqui por 6, né, que é 3 fatorial. 120 vezes 6, 720. Então esse é o total de anagramas em que as letras C, A e D estão juntas, mas não necessariamente nessa ordem. Bom, pessoal, nosso próximo exercício, está ali o desenho que vai nos auxiliar. É o seguinte, as embalagens dos produtos vendidos por uma empresa apresentam uma sequência formada por barras verticais, 4 de largura 1,5 mm, 3 de largura 0,5 mm
e duas de largura 0,25 milímetro, como na figura ao lado. Cada sequência indica o preço de um produto. Quantos preços diferentes podem ser indicados por essas 9 barras? Bom, pessoal, então nós temos aqui as 9 barras, né? Temos 4 de 1,5 milímetro, que são essas mais largas. Temos 3 de 0,5 milímetro, que são essas um pouquinho mais estreitas. E as mais estreitas temos 2 de 0,25 milímetro. Ora, então esse é um exercício, pessoal, em que nós vamos permutar essas barras. E cada permutação dessas barras, cada sequência dessas barras, vai formar aí um preço para um produto. Então ele quer saber quantos preços diferentes nós temos. Ou seja, ele quer saber quantas permutações nós temos ali. Agora, nesse caso aqui, pessoal, nós temos permutações com elementos repetidos. Porque essas barras grandes, por exemplo, elas podem ser permutadas entre si, nessas posições, por exemplo, que elas vão gerar sempre o mesmo preço. Ok? Então se trata de um caso de permutações com repetições. Então nós temos a permutação de 9 elementos, sendo 4 repetidos entre si, que são as barras grandes, 3 repetidos entre si, que são as barras de 0,5 milímetro, e 2 repetidos entre si, que são as barras de 0,25 milímetro. Então este é o total de permutações que nós queremos. Isso vai dar o quê? 9 fatorial dividido por 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Então é essa conta que nós temos que fazer. Então nós temos aqui 9 fatorial. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o 9 fatorial chegar até o 4 fatorial, que é o maior que aparece aqui, né? Então nós temos 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. E aqui embaixo escrevemos 4 fatorial, vamos copiar. Os 3 fatorial vou escrever como 6 e o 2 fatorial como 2, ok? Então agora nós podemos cancelar o 4 fatorial. O 6 também nós podemos cancelar com o 6. E esse 2 aqui podemos cancelar com o 8, vai dar 4, né? Portanto, repetindo aqui, nós vamos ter 9 vezes 4 vezes 7 vezes 5. E esse é o total de permutações que nós temos. Fazendo essa continha aqui, vamos observar o seguinte, para nós facilitarmos um pouco a maneira como nós fazemos essa conta, vamos observar aqui que 9 vezes 7 é 63 e 4 vezes 5 é 20, tá? Aliás, essa é uma dica importante, né? Uma dica interessante. Sempre que nós tivermos que fazer uma multiplicação, somente se nós não tivermos uma calculadora à nossa mão, nós tentarmos ver a maneira mais simples de nós fazermos aquela conta, tá? Então aqui no caso, 63 vezes 20. Ora, 63 vezes 2 vai dar 126. Como temos um zero a mais, isso vai dar 1260. Então esse é o total de permutações que nós temos dessas 9 barras aí. O total de preço que nós podemos formar aí. Bom, pessoal, nosso terceiro exercício para nós finalizarmos a aula de hoje é o seguinte. Nós queremos aí calcular o número de caminhos que nós temos aí do ponto A até o ponto B. Bom, está aqui um eixo cartesiano, né? Nós queremos calcular o número de caminhos existentes aí do ponto A até o ponto B. E a regra é a seguinte, nós podemos apenas nos mover uma unidade para a direita, a cada passo, né? Nós podemos mover uma unidade para a direita ou uma unidade para cima. Nós não podemos voltar para a esquerda e nem ir para baixo, tá ok? Nós não podemos fazer isso. Então eu vou representar um possível caminho, né, que nós podemos fazer aqui, até para exemplificar um pouco. Então nós podemos fazer o seguinte, nós podemos ir até o 1 aqui na horizontal, nós podemos fazer este caminho vindo para cá, depois nós podemos subir até o 2 lá em cima. Então esta é uma possibilidade. Depois nós podemos vir até até o ponto 3, 2. Depois nós podemos eventualmente subir até o ponto 3, 3 e daí nós chegamos ao ponto 4, 3. Tá? Então este aqui é um possível caminho, mas nós queremos contar todos os possíveis caminhos. Ora, é um exercício aparentemente sem relação com a nossa prática, com a nossa realidade, o nosso dia a dia, mas tem bastante relação sim. Porque se nós pensarmos que no ponto A, que é uma esquina em que está a nossa casa, né? E nós queremos chegar até um ponto B, que eventualmente é o mercado, né? Nós vamos fazer alguma compra, por exemplo, no mercado. Então, nós estamos calculando, na verdade, o número de possíveis caminhos que nós temos, né? Sendo cada espaço deste aqui o quarteirão que nós andamos, ok? Então, isso supondo que a nossa cidade tem exatamente os quarteirões todos bem quadriculados mesmo, né? Nós temos muita relação disso aqui com a chamada geometria do táxi, que nós chamamos, né? Porque o táxi, ele realmente não
É claro que o ideal, né, seria nós irmos até o supermercado, até o mercado, utilizando a linha reta, né? Esse seria o ideal, se nós conseguíssemos fazer isto. Mas, numa situação em que nós temos os quarteirões, nós temos que ir andando ou ir de carro, eventualmente, supondo que todas as ruas tenham mão aí, né, para nós podermos andar, então nós temos que ir fazendo desta forma aqui, ok? Nós vamos sempre costurando aí somente pelas ruas somente, tá ok? Supondo que os tracejados aqui são as ruas. Então nós só podemos andar para a direita ou para cima. Aparentemente parece um pouco complicado esse exercício. Como é que nós calculamos o número de caminhos que nós temos aí do ponto A até o ponto B? No entanto, pessoal, nesse caminho que eu exemplifiquei, quais foram os deslocamentos que nós fizemos? Nós deslocamos para a direita, vou representar pela letra D. Depois nós fomos para cima, letra C. Depois fomos para cima de novo. Depois direita, direita, de novo, cima e direita. Então note que nós temos quantos deslocamentos à direita nós temos? 1, 2, 3 e 4. E para cima, 1, 2 e 3. Agora, observe que qualquer caminho que nós tivermos aí entre os pontos A e B, nós vamos ter necessariamente 4 deslocamentos para a direita e 3 deslocamentos para cima, porque nós temos que parar exatamente no ponto B, que é o ponto 4, 3, enquanto que o ponto A é o ponto 0, 0. Então, necessariamente, nós temos 4 deslocamentos para a direita e 3 deslocamentos para cima. Este caminho, portanto, ele pode ser representado desta forma. D, C, C, D, D, C, D. Né? Ora, mas e para nós considerarmos todos os possíveis caminhos? Serão exatamente as permutações dessas letras aqui. Tá? Porque cada permutação em que nós tivermos 4 letras D e outras 3 letras C, nós vamos ter um caminho diferente. Então, o total de caminhos, né, que nós temos é o seguinte: permutação de 7 letras, no caso aí, sendo que 4 são letras Ds repetidas e as outras 3 são letras Cs repetidas. Né? 4 deslocamentos para a direita e 3 para cima. Então apareceu aí a permutação com repetição. Então nós temos aqui 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Isso aqui vai resultar o quê? 7 fatorial, vamos escrever como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E aqui embaixo, 4 fatorial e o 3 fatorial vamos escrever como 6. Por quê? Porque aí nós cancelamos o 4 fatorial, cancelamos o 6 com o 6. 7 vezes 5 resulta exatamente 35. Então nós temos 35 possíveis caminhos. Né? Então se nós, eventualmente, vamos todo dia da nossa casa para o mercado, por exemplo, nós podemos fazer um caminho por dia e aí nós vamos ter 35 caminhos diferentes. Né? E pelo menos nós vamos conseguir variar um pouco nos nossos caminhos, porque dizem os especialistas aí que nós variarmos os caminhos no nosso dia a dia ajuda a gente até a prevenir doenças mentais, né? Porque aí nós vamos criando novas conexões, novas formas aí de estabelecer caminhos no nosso dia a dia, tá ok, pessoal? Então, é uma coisa interessante para nós aplicarmos no nosso dia a dia, tá bom? Então vocês viram nesses últimos 2 exercícios 2 aplicações bastante interessantes das permutações com repetições. E o primeiro exercício envolvendo permutações simples. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!